Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma live diária aqui no Volta ao Mundo. Hoje falaremos sobre a ascensão dos fascismos. Ascensão dos fascismos. Os fascismos aí é um termo que a gente usa. Bom dia, Nathalie, tudo bom? Esperar o pessoal chegar. Se é que o pessoal vai chegar. Nathalie, o negócio aqui é o seguinte, é uma incógnita o tanto de pessoas que aparecem. Às vezes são 20, às vezes 30, às vezes 10. O pessoal vai entrando. É a primeira vez que você participa ao vivo com a gente, não é, Nathalie? Deixa eu pegar um... Então, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. E vamos já dar continuidade. É só o momento do pessoal entrar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rebeca. E aí? Entrei no primeiro dia, mas minha filha acordou e precisei sair. Mas vejo depois e anoto tudo. Ah, que ótimo. Depois coloca nos stories aí as suas anotações pra gente ver. O que você acha? Obrigado. Esse projeto aqui é nosso, né? Não é meu, não, é nosso. Não faz sentido nenhum eu ligar uma câmera às 6 horas da manhã se não tem pra quem falar. Então é nosso. Pessoal, já estamos aqui com quase 3 minutos. Bom dia a todo mundo. Tá? Hoje a gente, enquanto tava eu e a Nathalie aqui só, a gente conversava e eu dizia a ela que o seguinte. Beleza, Nathalie, obrigado. Bom dia, Aninha. Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, né? Quando tava só eu e a Nathalie aqui, passamos alguns minutos conversando eu e ela antes de vocês entrarem, e eu tava dizendo a ela o seguinte, que hoje nós vamos estudar a ascensão dos fascismos. O fascismo aqui é um termo que eu uso para distinguir as correntes totalitárias, as correntes políticas totalitárias que vão pipocar na Europa durante esse período aqui, né, a partir da década de 30. Então ontem, né, a gente encerra, portanto, a década de 20, aquela década que foi muito especial para todos nós, uma década que o professor Guilherme veio e explanou para a gente com tanta maestria. A gente falou um pouco, né, da entrada, né, no evento de 1919 e também, que é o Tratado de Versalhes, e também da saída, né, que é exatamente a crise de 1929. Bom dia, Eduardo. Então, o que eu preparei, né? Eu preparei hoje exatamente a ascensão desses regimes totalitários. E a gente precisa correr porque é muito conteúdo. Então, talvez seja uma live para assistir 1, 2 vezes, porque eu tenho certeza que vão ser aqui algumas informações bastante interessantes. Vão ter aqui informações bastante interessantes. Não falei, Nathalie? O pessoal demora, mas eles chegam. É isso aí. Bom dia, Sara. Seja bem-vinda. E aí a gente vai. Pessoal, então, já começando, né, os fatores, né, que contribuíram de alguma forma para a ascensão dos regimes totalitários fascistas, tá? O que a gente entende, né?
A gente, na verdade, o grande estudo nosso é exatamente aí, vem sendo exatamente sobre esses fatores, né? O que a gente pensa? A gente pensa que as crises econômicas na qual falei, né, as tensões entre as potências, o nacionalismo exacerbado, toda a constituição da Europa daquele momento, elas vão ser fatores que vão influenciar aí na chegada dos fascismos ao poder, dos regimes totalitários ao poder. O que a gente não sabia ainda é que iria degringolar tanto assim politicamente, né? O que a gente não ligava a esses pontos. Por exemplo, as tensões imperialistas, as consequências da Primeira Guerra, né? Toda aquela destruição econômica social da Europa no momento vai levar exatamente à busca de uma política que tem como fundo uma política de salvação popular, uma política de salvação da busca aí dos... Deixa eu só... Da busca aí de uma saída fácil, né, para a Europa. É óbvio que entre diversos fatores, os que mais chamam a atenção são exatamente dois: as humilhações de guerra, né? As humilhações de guerra e também a crise econômica. As humilhações de guerra porque ela sintetiza todo ali ela sintetiza toda ali a teia de motivos que levam então a essas potências europeias. Então ela engloba as consequências da Primeira Guerra, ela engloba também ali o irredentismo ou o revanchismo dessas nações. O que acontece, né? O Reino da Itália, por que eu falo do Reino da Itália? A gente vai falar muito do Reino da Itália agora e também da Alemanha. É obviamente porque foi na Itália que surge o movimento fascista, a partir do que a gente vai ver, a partir do culto ao líder do Benito Mussolini. Então, o Reino da Itália ele fazia parte dessa tríplice aliança que sai vencedora da Primeira Guerra Mundial, né? Ela sai vencedora da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, quando explode, né? Quando explode a guerra em 1914, a gente precisa lembrar que ela se mantém neutra, tá? Ela se mantém neutra e essa neutralidade vai mudar lá em 1915 com o Tratado de Londres, o tratado que vai fazer com que a Tríplice Aliança prometa à Inglaterra possessões coloniais. O que acontece? A Itália entra na guerra do lado dos aliados, né? Porém, ao sair da guerra, ela não recebe essas promessas, ela não recebe os territórios que a Inglaterra, ou pelo menos não recebe todos os territórios que a Inglaterra prometeu, né? E, portanto, assim, ela interioriza esse fator como uma humilhação de guerra, como uma humilhação de guerra, mas principalmente como uma traição, né, da Entente. Uma traição principalmente de França e uma traição principalmente de Inglaterra. Tá? Então, sai, portanto, da guerra. Ele sai, portanto, da guerra, o Reino da Itália, nesse momento, né, como uma figura traída, como uma figura que precisa e quer ir atrás, principalmente desse equilíbrio de poder, para usar aqui uma linguagem do século XIX. Tá? Por outro lado, ainda na esteira das humilhações da guerra, o que a gente está fazendo aqui? A gente está percebendo quais são os fatores comuns, né, entre Itália, né, quais são os fatores comuns entre Itália e Alemanha no contexto, né, no contexto das humilhações de guerra e das crises econômicas. Então, percebam, a Itália é exatamente isso, ela entra na guerra ao lado da Entente, porém não recebe aquilo que foi prometido pelo Tratado de Londres de 1915, tá? Por outro lado, a República de Weimar é tudo aquilo que a gente vem estudando, né? Aqui uma revisãozinha para a gente só contextualizar, aquecer o cérebro aí e tocar o barco.
Por outro lado, a Alemanha, que agora é a República de Weimar, né? Continua o nome Alemanha, a República de Weimar, ela recebe esse apelido, a Alemanha recebe esse apelido porque foi na cidade de Weimar que eles vão assinar, né, a Constituição de 1919, uma Constituição que tem ali como o escopo, né, os bens sociais, né, os direitos e garantias sociais. Então você tem toda a questão do Tratado de Versalhes, né? A Alemanha é considerada culpada pela guerra, a obrigação a pagar as indenizações, você tem ali a obrigação em devolver os territórios conseguidos, né, que foram anexados no contexto da Guerra Franco-Prussiana. Aqui eu falo de Alsácia e Lorena. Você a desmilitarização total da região da Renânia, que vai servir para pagar altas compensações de guerra, e você tem ainda a proibição completa de uma indústria bélica alemã, de uma indústria aeronáutica alemã e de uma marinha de guerra alemã. Somado a isso, você ainda tem uma potência, como a Alemanha era já nesse momento, como a gente viu, você tem uma potência que tem o seu exército reduzido a 100 mil homens. Uma humilhação total, uma crise total, que, como a gente viu, começa a sair com a série de pactos trazidos pelos Estados Unidos, uma percepção muito americana de que era impossível reconstruir uma Europa sem a Alemanha. Então aqui a gente já parte para o segundo fator, que é exatamente a crise econômica. A gente sai das humilhações de guerra, né? Lá, as humilhações de guerra de Itália e de Alemanha, e parte agora para o segundo fator comum entre essas duas potências, que vai ser exatamente a crise econômica. A crise econômica que, como a gente viu no reino, vai ser comum a toda a Europa, mas que esses dois países vão sofrer de modo muito peculiar. A Itália sofre menos, tá? O que ela vai ter nesse momento é uma maxi desvalorização da lira, a lira que era a moeda italiana, tá? Ela vai ter uma desvalorização de 80% nesse momento, uma desvalorização de 80% no poder de compra. Então você percebe que há perda de bem-estar, há perda de qualidade de vida, há diminuição do salário, né, na ponta, ou seja, o que você tem o dinheiro, como a gente conversou muito sobre dinheiro ontem, ele tem essa característica de oferecer um bem-estar muito grande. Quando você tem o alto poder de compra, né, você tem também um aumento da sua qualidade de vida. Percebam agora, façam um paralelo, porém façam um paralelo atual com, por exemplo, os bolívares, né, que são a moeda da Venezuela. Existe ali uma perda, né, uma perda muito grande de qualidade de vida na Venezuela. Por quê? Porque houve uma depreciação muito grande. Houve uma apreciação muito grande do valor do dinheiro, né? Uma inflação muito alta. E é exatamente o que vai acontecer devido às proporções, é o que vai acontecer no reino da Itália desse momento. Você vai ter uma maxi desvalorização da lira em 80%. Tá? Então você tem diminuição da qualidade de vida, aumento dos preços, né, dos alimentos e dos bens essenciais, e além disso você vai ter também ali o empobrecimento geral. Esse é o contexto na Itália. Já na República de Weimar, ou, né, na Alemanha, o que a gente tem é exatamente um quadro piorado. Por quê? Porque a gente vai ter, portanto, aquela série de tratados que buscavam reinserir a Alemanha, né, no contexto econômico e social da Europa do pós-Tratado de Versalhes, pós-1919. O que o Tratado de Versalhes fez, e a gente já repetiu isso aqui incontáveis vezes, é exatamente excluir a Alemanha da teia e da cadeia, né, política europeia. A Europa, com o passar dos anos, ela vai fazer o seguinte, ela vai perceber que não é possível reconstruir ou construir uma Europa sem uma Alemanha. Então você tem uma série de tratados
alguns deles que vão se destacar, por exemplo, o Tratado de Locarno, que vai ser o Tratado de Aproximação com a União Soviética, o Tratado de Rapallo, que vai ser a aproximação política com a Europa. Você vai ter, né, o Tratado Bryan-Kellogg, que é um tratado de reconstrução da Alemanha por meio de investimentos privados americanos. E você vai ter, sobretudo, dois tratados, que são o Plano Dawes e o Plano Young. Esses dois tratados são exatamente investimentos norte-americanos que ali fomentam, né, a reconstrução da infraestrutura, da Alemanha nesse momento. E o que a gente vai ter aqui, né? O que a gente vai ter aqui é exatamente esse choque da crise de 1929, como a gente viu ontem. Bom dia, Marina. O choque da crise de 29, como a gente viu ontem, né? Colocando fim a esse ciclo que se inicia ali de prosperidade. Iniciava-se por meio desses planos de reconstrução americanos, né? Uma perspectiva, né, de crescimento. E o que a gente vai ter então com a crise de 1929 é exatamente esse encerramento desse ciclo. É colocar um ponto final e entregar a Europa e entregar a Alemanha à própria sorte da sua economia interna. Então você tem o fim de qualquer esperança financeira americana, de investimento americano, com a crise de 29. Os motivos e a crise de 29 a gente falou exatamente ontem. Tá? O que a gente tem, portanto, é a junção das humilhações de guerra com uma crise fortíssima, né? Uma crise fortíssima econômica no Reino da Itália e na Alemanha desse momento, que agora é uma república, né? E essa crise muito forte vai fazer com que essas duas potências comecem a não mais honrar, né, com seus compromissos firmados ali, mesmo que não de modo livre, né? Lembremos, portanto, que depois do plano, né, do Tratado de Rapallo, você tem uma amortização das dívidas e uma facilitação de honrar com essas dívidas, de reconstrução ali e de indenizações por parte da Alemanha. Só que com o interrompimento com a crise de 29, o que você tem é a impossibilidade de honrar com essas dívidas. E você tem, portanto, aí a raiz da invasão da França. Você tem aí a raiz da invasão da França na Alemanha, no contexto ali já muito próximo de 1939. A França, ela invade, né? Em 1933, a França invade a Alemanha para pegar em loco os seus ali, o que a Alemanha lhe devia, né, o que era previsto nos tratados. Essa é a composição do momento, uma humilhação de guerra, crises financeiras muito grandes, econômicas muito grandes, mas a gente tem também uma crise moral que vem sendo plantada desde o primeiro encontro nosso aqui, que a gente falou, uma live que eu fiz lá com a Marina, lá com a Futura Excelência, que a gente falou exatamente dessa secularização da Europa, né? Que a gente falou exatamente desse afastamento moral da Europa por meio, né, de uma política aí cada vez mais secular. E aqui a gente chega no grande ápice. O grande ápice foi, portanto, são vários pontos que marcam, né, essa Europa secularizada. A gente tem, portanto, a própria Revolução Francesa, a gente tem, portanto, a Comuna de Paris, né, ali no contexto da unificação da Alemanha. A gente tem, portanto, a própria Revolução Bolchevique de outubro de 1917. Todos esses são pontos no qual agora o Eric Voegelin vai dizer o seguinte: são não mais partidos políticos, mas são religiões políticas. A religião foi substituída pela política aí na alma, aí dentro do homem, né? O materialismo toma conta da Europa,
Então, Bertrand Russell, que é um pensador muito interessante, mas pouco lido aqui no Brasil, ele vai dizer o seguinte, que o homem nada mais é do que um resultado acidental de um arranjo de átomos. O homem nada mais é do que o resultado acidental de um arranjo de átomos. Não há nada mais materialista do que essa frase. Nada mais que compõe, nada mais que exemplifica o pensamento político e intelectual dessa época. O século XX, portanto, é por excelência o século do niilismo. É por excelência o século dessa corrente filosófica e moral que considera que as crenças e os valores tradicionais, né, são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência humana. Portanto, o niilismo, que vem de nihil, né, de nada em latim, ele é exatamente uma corrente extremamente materialista e que vê, portanto, a única solução para esse sofrimento humano como o suicídio. Essa é a corrente, né? A gente vai ter, por exemplo, essa corrente invadindo, aquelas correntes invadindo a literatura, invadindo a arte, invadindo, né, a música. E a gente tem, portanto, aí já uma perspectiva do seguinte, né? Basta a gente pensar, por exemplo, na construção desse niilismo. Ele vai ter, por exemplo, como uma corrente aí, os ultrarromânticos, né? Os ultrarromânticos que, por exemplo, se reuniam para escrever poemas sobre a morte, poemas sobre a onipresença da morte, a onipotência da morte, e que no final desses encontros se suicidavam, né? Essa é a corrente filosófica que vai ser muito trabalhada e que vai ser muito difundida por meio das universidades europeias do momento, né? É o reconhecimento da intelectualidade, e a gente vai ver muito forte nisso, né? O seguinte, exatamente isso que eu falei, a única entidade que vai ser onipresente, exatamente, né? Exatamente. Goethe vai falar sobre isso, né? Jean-Paul Sartre vai falar disso, Camus vai falar disso, Albert Camus vai falar disso. Então, são todos esses representantes. Camus, por exemplo, ele vai falar de uma série dos ensaios dele, que ele vai intitular do mito de Sísifo, né? O mito de Sísifo, que é exatamente sobre esse niilismo e sobre colocar aí como única solução para a vida o suicídio. Então ele coloca isso no meio da sua narrativa. Colocando isso no meio da narrativa, ele vai ponderar, portanto, todo o valor da vida humana. E ponderando todo o valor da vida humana, né, ele vai perceber que, como vários outros, né, como a lógica niilista tem como única solução, como único fim aí, o absurdo da vida humana, tá? O absurdo da vida humana, por quê? Porque se não há um Deus, se não há nada além da vida, e a Europa olha para um lado e vê crise econômica, olha para o outro lado e vê uma degradação social, ela olha para o outro lado e se vê humilhada perante a guerra, ela olha para todos os lados e vê caos. Ela olha e vê caos, ela tende a querer admitir que a única saída razoável é colocar fim ao sofrimento, que é viver. Colocar fim ao sofrimento, que é viver, é exatamente buscar, né, o suicídio. Essa contemplação diante do suicídio é exatamente, portanto, o que todos esses artistas, autores, né, intelectuais vão trazer aqui como sendo a solução para a vida humana. Então percebam o seguinte, né? O que a gente tem nesse momento é uma forte, um enraizamento muito forte do humanismo na sociedade europeia. Esse antropocentrismo muito forte. O abandono, portanto, da ética e da moral cristã por completo.
Por completo. E perceba que eu falo hoje de uma posição como se isso tivesse melhorado, mas não. Você tem, portanto, cada vez mais um afastamento disso. A gente vive um afastamento disso. E chega-se ao patamar, por exemplo, é uma construção que vem desde o século XVIII, né? Que vem desde o século XVIII. Então, 1789, você tem já um grande episódio, que é exatamente a Revolução Francesa. Exatamente, a gente vai falar sobre esse manifesto agora. Por quê? Porque a sociedade, ela necessita exatamente de algo que a complete, algo que dê sentido à sua vida. Todos os seres humanos já pararam para pensar o seguinte: tá, se a minha vida não tem sentido, ou eu vou me entregar completamente aos prazeres fugazes, e aí esses prazeres não vão completar sua necessidade. Ou então, nada faz sentido, e a única coisa que faz sentido é colocar fim ao sofrimento de que nada faz sentido. Tá? Então, o Manifesto Humanista, que foi um documento publicado em 1933, ele vai dizer exatamente sobre isso. Exatamente, ele vai escancarar essa depravação intelectual da época que a gente está estudando. Essa depravação que eles vão colocar no seu manifesto exatamente isso aqui. Vou ler a íntegra, né, do primeiro parágrafo do Manifesto Humanista. O manifesto ele começa desse jeito. Abre aspas. Chegou a hora de um amplo reconhecimento das mudanças radicais nas crenças religiosas em todo o mundo moderno. Já passou o tempo de uma mera revisão das atitudes tradicionais. A ciência e a mudança econômica destruíram qualquer velha crença. As religiões em todo o mundo estão sob a necessidade de chegar a um acordo com as novas condições criadas por um conhecimento e uma experiência amplamente aumentadas. Essa são as primeiras frases do humanismo, ou seja, uma necessidade de reformulação. Por quê? Porque o ser humano ele acha nesse momento que ele é melhor do que os seus antepassados, porque sabe como, por exemplo, manusear o aço, porque sabe como, por exemplo, criar uma máquina, porque sabe como, por exemplo, por aí vai. E ele continua. Em todos os campos da atividade humana, o movimento vital está agora na direção de um humanismo sincero e explícito. Para que o humanismo religioso seja melhor compreendido, nós abaixo assinado, listamos e desejamos fazer certas afirmações que acreditamos serem demonstradas pelos fatos de nossa vida contemporânea. E aqui eles vão trazer o seguinte. O primeiro ponto é que a Terra é consequência de uma sucessão de atividades. Cadê? Peraí, deixa eu me achar aqui. Aqui, o ponto 5. Olha, preste atenção no ponto 5. O humanismo afirma que a natureza do universo, representada pela ciência moderna, torna inaceitável qualquer garantia sobrenatural ou cósmica dos valores humanos. Torna inaceitável qualquer garantia sobrenatural. Ou seja, tudo que existe é o natural. Obviamente, o humanismo não nega a possibilidade de realidades ainda não existentes. E o valor de toda e qualquer realidade existe por meio da investigação inteligente e da validação das suas relações com as necessidades humanas. E ele completa dizendo que a religião necessita e deve formular as suas esperanças e planos à luz do espírito e método científico. Essa é o mais interessante desse texto, não exatamente a sua imbecilidade quanto aqui ao que ele traz. Né? A gente sabe, e aqui não precisa ser nenhum gênio para se dizer que existe algo muito além do que é natural, muito além do que é presença física, do que é
do que é físico mesmo presente na vida das pessoas. Porque, por exemplo, numa lógica humanista trazida por esse manifesto aqui, a gente poderia dizer então que a saudade não existe, o amor não existe, a caridade não existe. Como comprovar cientificamente que o amor existe? Como comprovar cientificamente, portanto, que a paixão existe? A paixão é uma descarga de hormônios no cérebro. Besteira, besteira. Jamais isso vai conceituar. Isso vai conceituar com a profundidade que o ser humano exige, por exemplo, o amor, para a saudade, para a caridade, para a fidelidade, para o perdão. Então percebam que até mesmo num simples exercício mental de 1 minuto, 2 minutos, você percebe que a necessidade de formular suas esperanças e planos à luz dos métodos científicos é uma frase estúpida, é uma frase que não requer nem sequer 5 minutos de reflexão. Porque o ser humano, ele é muito mais do que presença física. Quando você olha para alguém, você reconhece esse alguém não pela presença física dela. Quando você olha para essa pessoa, você reconhece todas as potencialidades dessa pessoa. Inclusive, quando você olha para uma pessoa que você ama, você reconhece nela as potencialidades que já foram e as potencialidades que ainda virão. Isso faz você reconhecer nela um ser humano. Senão ela seria, se nós fôssemos presença física apenas, e aqui é exatamente o que ele diz que é inaceitável qualquer garantia de sobrenatural. Se nós fôssemos somente presença física, nós seríamos manequins e não seres humanos. O manequim, ele tem a forma de um ser humano, mas ele não tem o conteúdo de um ser humano. Então percebam o seguinte, esse é o resumo da intelectualidade, porque se vocês entrarem aí e procurarem Manifesto Humanista de 1933, descerem ele inteiro e forem procurar quem assinou esse manifesto, você vai ter professor da Universidade de Harvard, professor da Universidade de Illinois, professor da Universidade de Chicago, professor da Universidade de Cambridge, professor da Universidade de Oxford. Esse é a tônica das universidades, dos maiores centros de pensamento do mundo naquele momento. O completo e o total afastamento de qualquer exercício mental metafísico. O que importa no momento aqui agora é exatamente a presença material. E é por isso que nesse momento o comunismo cai como uma luva para essas pessoas. É por isso que nesse momento o nazismo cai como uma luva para essas pessoas. É por isso que nesse momento o fascismo cai como uma luva para essas pessoas. Por quê? Porque o comunismo ele vai dizer o seguinte, né? Que Deus, que a religião é o ópio do povo, né? Que a religião ela emburrece, né? Deus está morto. O que existe é o conflito entre classe social. O que existe é o conflito entre proletariado e burguês. Para uma sociedade que não enxerga além, que não enxerga outra pessoa como um ser humano, mas como um manequim, matar 40 milhões de pessoas como Stalin fez, matar 70 milhões de pessoas como Mao Tse Tung fez, matar 20 milhões de pessoas como Lenin fez, matar 6 a 8 milhões de pessoas como Hitler fez, não é um absurdo. Né? Stalin vai dizer que uma morte é uma tragédia, que 1 milhão de mortes é estatística. Essa é a tônica do século XX. Essa é a tônica da ascensão dos regimes totalitários. Um povo desesperado, humilhado, que vai abraçar um Messias falso. Um Messias que vem dizendo que vem imbuído desse cientificismo. As pessoas estão cegas pelo cientificismo nesse momento. A ciência moderna ela é muito, muito, muito importante.
Mas só uma coisa é essencial. Portanto, a gente encerra aqui os motivos da ascensão dos fascismos e já parte para o primeiro estudo de caso, que é exatamente a ascensão de Benito Mussolini com as suas ideias fascistas ao poder. Tá? A gente tem, portanto, a ascensão desses. Oi, Rose. Beijo. A gente tem, portanto, a ascensão desse líder, né? A gente vai ter, portanto, agora, nesses 30 minutos finais aí, nesses 25 minutos finais, o estudo a partir da biografia de Mussolini, da sua infância até a chegada dele ao poder. Benito Mussolini, portanto, ele nasce em 1883, no interior da Itália, né? Ele é filho de um ferreiro, que advoga pelas causas comunistas e de uma mãe que é professora do primário, ali que vai dar alguma instrução já desde a primeira infância ao filho, tá? Desde a primeira infância ao filho. Durante essa infância, Benito Mussolini vai sofrer todas as consequências da unificação italiana. Então, o que acontece? Você vai ter a personalidade formada desse rapaz nesse momento, exatamente nas consequências da unificação italiana. Então, você vai ter um nacionalismo muito forte, e, portanto, aí você percebe que isso vai reverberar na vida dele como um todo. Você vai ter uma instabilidade política constante, sempre presente na história dele. A Itália, desde a sua formação, ela é uma sucessão de governos fracos e instáveis, crises e guerras e nacionalismo forte. Você vai ter desconfiança sendo plantada nesse momento. E você vai ter, além de tudo, uma carestia muito forte em toda a Itália. Por quê? Porque você tem uma desigualdade industrial muito forte. O norte, como a gente viu lá na nossa conversa sobre unificação italiana, o norte ele vai drenar os investimentos. Ele vai drenar todos os investimentos para aquela região e vai deixar o sul da Itália com muito pouco. Então você vai ter uma desigualdade regional muito forte. Esse é o contexto que forma a infância de Benito Mussolini. Todas as consequências da unificação italiana, todas as consequências da unificação política e econômica italiana. A raiz filosófica, portanto, né, a gente vai ter, portanto, esse caminhar de Mussolini até o poder, mas durante esse caminhar você tem uma estruturação filosófica do que vai ser o fascismo naquele momento. E a gente tem duas figuras muito importantes nesse momento para a gente entender, que é exatamente Benedetto Croce e Giovanni Gentili, tá? Durante a escrita de Benedetto Croce e de Giovanni Gentili, você vai ter a formação muito forte dos sindicatos, dos grupos de estudos marxistas, que vão ganhar musculatura, como eu disse, durante o aumento dessa desigualdade regional na Itália. Benedetto Croce e Giovanni Gentili olhando para isso, olhando para essa dinâmica italiana, eles que vão emergir, que vão afundar, que vão submergir ali nos estudos de Hegel e vão se autodeclarar neo-hegelianos. Eles vão dizer o seguinte, né? Eles vão dizer o seguinte, que a unificação italiana foi um processo de revolução interrompido, um processo revolucionário amputado. E que somado a isso, né, foi um processo de revolução amputado, porque não houve participação popular. E aqui percebemos o seguinte, que do jeito que eles trazem, né, eles ignoram totalmente, portanto, ali, aquele caminhar, né, de Garibaldi do Sul, unificando o reino das duas Itálias, trazendo consigo ali camponeses e todos os estratos da sociedade junto, num caminhar único
para a unificação italiana. Você tem ali, portanto, a união da aristocracia com a burguesia, porque as pessoas têm a falsa percepção de que a burguesia é formada só por pessoas muito ricas. Não. Conceitualmente, o pequeno comerciante, o médio comerciante é burguês. Tá? Todo mundo conhece, portanto, o dono da padaria da rua, o dono da papelaria, a dona do salão de beleza. Todos eles não são povo na perspectiva marxista, são burgueses, porque exploram aí a mais-valia dos seus trabalhadores. Percebam como é uma visão deturpada, uma visão amputada, uma visão burra de ver a sociedade. Então eles continuam, Benedetto Croce e Giovanni Gentili, que vão ser, portanto, ali, muito importante, personagens muito próximo do Duce, muito próximo do Guia, muito próximo de Mussolini. Eles vão dizer o seguinte, que foi uma revolução amputada, e além de ser uma revolução amputada, eles vão olhar para o contexto do fracasso colonialista italiano, porque a Itália ela tem como característica fundamental no contexto do neocolonialismo o seu fracasso retumbante. O seu fracasso retumbante, porque falamos de Alemanha, falamos de Inglaterra, falamos de França, falamos de Bélgica, falamos de várias potências europeias, mas não falamos de Itália durante o imperialismo, o estudo ali de casos imperialistas. Falamos de Portugal, mas não falamos de Itália. Por quê? Porque a Itália ela não consegue submeter, no momento ali da esteira do neocolonialismo, nem mesmo a Etiópia. A Etiópia que foi o grande olhar, naquele momento ela tinha o nome de Abissínia. A Etiópia ela foi a grande pérola, o grande objetivo italiano dentro ali daquele contexto de colonização da África. A Itália, portanto, ela tenta colonizar a Etiópia e perde militarmente. Olhando para esse fracasso, olhando para a desigualdade regional, olhando para todos esses fatores que eu apresentei, Giovanni Gentili e Benedetto Croce, eles vão fazer o seguinte, eles vão olhar para isso e vão unir toda essa humilhação social do fracasso do neocolonialismo italiano com essa desigualdade industrial das regiões italianas, com essa perspectiva de que a unificação italiana foi uma tentativa de revolução proletária, mas sem a participação do povo, e vão fundar uma nova perspectiva filosófica para dar, portanto, fundamento, para dar, portanto, legitimidade ao que seria depois o fascismo. Eles vão justificar o fracasso italiano com a seguinte afirmativa, de que a Itália ela não é uma nação conquistadora. A Itália, portanto, ela tem no seu DNA não ser uma nação conquistadora, mas sim ser uma nação explorada pelas grandes potências. Portanto, eles vão aí fundar o conceito de nação proletária, que coloca, numa dialética, o conceito de nação burguesa. Então eles vão tirar a lógica das classes sociais para trazer agora essa lógica para o contexto das relações internacionais. Na perspectiva de Benedetto Croce e na perspectiva de Gentili, há, portanto, nações que são burguesas e nações que são proletárias. E a Itália, ela não fracassou porque ela é fraca militarmente, ela fracassou porque ela é uma nação proletária. E no momento que você tem o fechamento desse conceito, a cristalização desse conceito, é exatamente o momento pelo qual inicia-se a vida pública de Mussolini. Mussolini, ele vai iniciar o seu trabalho como sendo o redator-chefe ali, portanto, de um jornal extremamente famoso, que vai ser o jornal Avanti. E é famoso por quê? Porque é o principal jornal socialista da Itália.
Mussolini, o líder do fascismo italiano, vai ser e vai se formar, portanto, dentro do maior jornal socialista da Itália, o jornal Avanti. Né? Ele ganha notoriedade pelas suas capas polêmicas, ganha fama muito rápido. Né? A gente sabe que a polêmica e o medo vendem, né? A mídia, ela se apodera desses dois sentimentos. O primeiro é a curiosidade humana, né? É a curiosidade humana que vem por meio, então, aí das polêmicas e das picuinhas e das das fofocas. E o segundo é exatamente o medo. Então, ele vai se apoderar dessas duas armas midiáticas, o medo e a fofoca, para ganhar uma fama muito rápido. Pendulando, portanto, as capas do Avanti entre críticas e entre, portanto, elogios à Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, né? Mussolini, ele vai vir, portanto, de uma infância muito carregada do nacionalismo, porque tinha na sua raiz, na sua gênesis ali, a formação do Estado italiano. Ele sofreu as consequências da unificação italiana, mas por outro lado ele sofreu também a influência do seu pai, que advogava pelas causas comunistas. Então ele vai fundar uma nova perspectiva que é, portanto, também levada em consideração por Stalin, de um socialismo que acontece apenas no âmbito nacional. Tá? Percebam, portanto, o seguinte: esse pêndulo entre crítica e elogio à Primeira Guerra Mundial vai fazer com que ele perca apoio interno. E quando ele perde apoio interno, ele ganha esse apoio externo. Né? O Avanti, ele começa a ser lido cada vez por mais pessoas, as pessoas cada vez leem mais esse jornal socialista da Itália. Então, desagradando os socialistas tradicionais, por causa dos seus elogios à Primeira Guerra Mundial, Mussolini sai do Avanti, né? E percebam aqui, o Avanti, ele tinha como seu corpo de redatores ali socialistas tradicionais, ou seja, aqueles socialistas que eram contra a guerra burguesas, como aconteceu, por exemplo, na União Soviética, ainda, né? Na Rússia bolchevique em 1917. Você tem essa saída da Primeira Guerra Mundial da Rússia. Por quê? Obviamente que por questões econômicas, mas foi legitimada por conta de uma filosofia de que essa guerra não nos pertence, essa guerra é uma guerra burguesa. Nós primeiros precisamos cuidar do nosso povo. Nós já vimos aqui que a Rússia sai da guerra. Por quê? Porque ela tem sucessivas derrotas e um sucessivo atraso militar e industrial que faz com que ela só perdesse dinheiro e gente. Mas o que acontece? Mussolini, voltando aqui para a perspectiva da vida política de Mussolini, portanto, ele vai ter o seguinte: ele vai sair do Avanti, e vai fundar um novo jornal que vai ser chamado de Il Popolo d'Italia. Il Popolo d'Italia, ou seja, o povo, né? O povo da Itália. Em 1919, portanto, ele funda esse novo jornal, e esse novo jornal vai ser o farol do socialismo reformista na Itália. Ao mesmo tempo que ali ele começa a embutir as ideias dessa quimera filosófica que foi trazido por Benedetto Croce e por Gentili, dando cada vez mais notoriedade e visibilidade a essas ideias. Para toda a Itália. Então você tem nesse momento o surgimento do fascismo não como partido político, mas como movimento político. Percebam que a pretensão ainda não era assumir o poder, a pretensão aqui era difundir as ideias que orbitam, que habitam, que permeiam tanto o socialismo quanto o nacionalismo. Tá? Tanto o socialismo quanto o nacionalismo. Então, após a Primeira Guerra Mundial, você vai ter a difusão das ideias marxistas muito fortemente.
Tá? Por quê? Porque percebeu-se o seguinte, você tem ali, né, a estruturação institucional da União Soviética. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, você tem a percepção de que o único país que está administrativamente concretizado vai ser a União Soviética. Porque se apresenta agora como um partido forte, se apresenta agora como uma Rússia forte. Isso vai fazer com que o mundo inteiro olhe para a União Soviética como um farol dos novos tempos. E é desse jeito, e é dessa forma que o socialismo e o comunismo vai ser exportado para o mundo todo, principalmente para a China. Tá? Principalmente para a China. Você vai ter líderes populares sendo enviados, sendo pagos pela União Soviética para vir a ser treinados em solo russo para depois levar essas ideologias e esses aprendizados ao seu campo de batalha, seja ele qual a nação que for. Tá? Então você vai ter a exportação das ideias e, além disso, você vai ter, portanto, essa difusão das ideias muito forte na Itália. Então, a diferença aqui é o seguinte: enquanto na Rússia você havia as características necessárias para se implantar um governo de orientação marxista-comunista, que é exatamente crise econômica, crise demográfica e fome, havia também o elo que liga tudo isso numa figura central, que é exatamente um partido forte, que foi o partido que toma o poder, os bolcheviques. Né? Enquanto na Itália você não tem esse partido forte. Você tem fome, você tem crise, você tem déficit demográfico, mas você não tem um partido. Você não tem um partido que una todas essas causas num ideário só. Esse partido, portanto, vai vir a ser fundado em novembro de 1921, na esteira do terceiro Congresso Fascista. Então, é em 1921 que a gente pode dizer que o fascismo ele sai de característica de movimento político para se tornar um partido político. Tá? E a fundação desse partido político, né? A fundação desse partido político vai fazer com que, em um ano, você tenha a ascensão de Mussolini de líder político a chefe de Estado. De líder político a chefe de Estado. A chegada de poder, a chegada ao poder de Mussolini é exatamente assim. É exatamente assim. Sucessivas crises de gabinete do Reino da Itália. A Itália, agora, nesse momento, ela é governada pelo rei Vittorio Emanuele III. Tá? E é por isso que quando você chega a Roma e conversa com um romano, eles não gostam do monumento que... Isso nos dias de hoje, tá? Quando você conversa com um romano, existe lá um monumento lindíssimo, lindíssimo, em homenagem a Vittorio Emanuele III, o que a gente conhece como sendo o bolo de noiva. Ele se destoa ali numa região próxima ao Fórum Romano. Contudo, os italianos eles não têm carinho por esse monumento. Eles não têm carinho por esse monumento, por quê? Porque foi exatamente Vittorio Emanuele III que percebendo, portanto, as sucessivas crises de gabinete real, somadas, portanto, a um protesto que vai levar 25 mil camisas negras. Camisas negras era o nome que se dava para esses partidários das ideias do Partido Fascista, né? A esse movimento fascista. Quem apoiava, portanto, o movimento fascista e agora já partido político, era conhecido como os Camisas Negras. Nesse momento, você vai ter, na virada de 1921 para 1922, uma caminhada de mais de 25 mil pessoas que apoiam o movimento fascista sobre Roma. Tá? Roma vai receber, portanto, esse protesto de 25 mil pessoas. Esse protesto ele fica conhecido como a Marcha sobre Roma. E é nesse momento que o rei Vittorio Emanuele olha, percebe a sua impotência, percebe a sua impossibilidade de governar e convida, portanto, Mussolini, o líder
desse movimento fascista a adentrar nas suas cadeiras ministeriais. Tá? A adentrar em suas cadeiras ministeriais. Tá? E é esse o momento. Esse é o momento pelo qual chega ao poder o Partido Fascista. O Partido Fascista ele chega ao poder não por um golpe militar. Como também não vai acontecer com o nazismo. Tá? O nazismo também vai ser um processo democrático. Nesse momento, o processo democrático era a indicação do rei. O rei indica quem ele quer para os seus gabinetes. E ele vai indicar, portanto, Mussolini. Percebam que isso acontece em muitas histórias. Na Argentina, por exemplo, Perón chega ao poder a convite do presidente na ocasião, que agora eu não me lembro quem. Isso vai acontecer também com o Peru. Né? Pinochet chega ao poder também a convite do presidente. Isso vai acontecer na Itália. Mussolini chega ao poder a convite do rei. Isso vai acontecer na Alemanha. Hitler chega ao poder a convite também. Então é a impotência política que faz com que essas causas, né, essa filosofia totalitária, que se apresenta agora como um messianismo político, como uma religião política, ela alcance aí o poder. Tá? E é nesse momento, portanto, percebam que o ano de 1922 é o ano que se começa a eclodir ali a tragédia. Porque você tem no ano de 1922 a estruturação administrativa da União Soviética. Você vai ter a chegada do Partido Fascista ao poder. Você vai ter alguns anos depois, em 1928, o Putsch de Munique, que é exatamente a tentativa da tomada de poder por meio de Hitler, no qual ele vai ser preso e depois vai ser levado durante a sua prisão a escrever o Mein Kampf. Isso vai dar legitimidade à sua causa, né? Percebam que eles chegam ao poder, e isso aqui é muito, muito importante. Todos esses líderes, que se auto-intitulam Messias, que se auto-intitulam guias, que se auto-intitulam líder da nação, eles vão se utilizar do medo para assumir o poder. O medo de passar fome, o medo de uma nova guerra, o medo, por exemplo, de uma elite que te explora, como é o caso dos judeus, né? Dos judeus na Alemanha. A gente muitas vezes não entende como e o porquê dessa marcação dos nazistas sobre os judeus. Mas ela acontece exatamente por quê? Porque os nazistas eles não viam os judeus como um povo impuro ou inferior a eles. Pelo contrário, eles veem como um povo que explora, um povo que provoca medo. Por quê? Porque explora porque cobra altas taxas nos bancos. Os bancos vão ser dominados pelos judeus nesse momento. Então, essa é a característica. Essa é a característica da década de 30 agora, muito pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Muito pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Você tem o aumento de poder de Estado. O que é a União Soviética, senão o aumento do poder do Estado? O que é a Itália fascista, senão tudo pelo Estado, nada fora do Estado? O que é, portanto, a Alemanha nazista, senão o aumento progressivo do poder do Estado? Tá? A gente tem como característica aqui 3 coisas. O aumento exponencial do poder do Estado. O Estado está presente em todas as relações dos seres humanos, tá? Até no modo de se comportar, por exemplo. Você tem, portanto, o aumento do poder do Estado, o culto ao líder, muito forte. Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler. E você tem também a proeminência desses homens que têm como objetivo, que deliram que podem construir o império. Então você vai ter aí um resgate de todas essas características. O aumento de poder do Estado, o culto ao líder e a proeminência de homens com delírios de império. Pessoal, 30 segundos para acabar a live.
Deu tempo certinho. Muito obrigado. E amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre a ascensão do partido nazista ao poder. Se você gosta desse assunto, compartilhe e não perca. Um abraço.